Muito obrigado, Miguel. Muito boa noite, ministros e colaboradores presentes nesta ocasião. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em São Mateus capítulo 11, versículos 9 ao 15, e diz da seguinte maneira: Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: Adiante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz violência ao reino dos céus e, pela força, apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A lei e os profetas estão marcados dentro da dispensação quinta, a dispensação da lei. Ou seja, de Moisés para cá, esses profetas de Deus que seguiram após o ministério de Moisés, Moisés como profeta dispensacional, ao qual e no qual Deus se velou em carne humana e se revelou através de Moisés. E a Moisés vinha a palavra de Deus, ele falava e as coisas aconteciam. Assim foram as pragas que vieram sobre o Egito, e assim foi também tudo o que falou da parte de Deus, Moisés. Era Deus revelando a Moisés, e Moisés revelando ao povo, e consequentemente esse era Deus velado em carne humana em Moisés, e falando através de Moisés, quando falava a palavra, ungido pelo Espírito de Deus. A dispensação da lei foi desde Moisés até Jesus.
ou até João Batista. Jesus fechou aquela dispensação morrendo na cruz do Calvário e abriu a sexta dispensação, da qual falaremos amanhã. Primeiro Deus. Nessa quinta dispensação, encontramos o povo hebreu como a casa de Deus, a igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, sujeito, esse povo, a tudo que Deus revelou através do profeta Moisés para o povo, e depois continuou falando ao seu povo, no meio do qual Deus habitava, falou através de Josué e através dos diferentes homens de Deus, como os juízes, dos quais Samuel foi o último dos juízes e era profeta, que é o mesmo que evidente. E a Samuel vinha a palavra de Deus e ele falava ao povo. E diz a Escritura que não caiu palavra de Samuel ao piso. Por quê? Porque a palavra que ele falava era a palavra de Deus. E a palavra de Deus não cai por terra, mas que se cumpre o que diz essa palavra. Samuel, fiel profeta de Deus, último dos juízes e, consequentemente, o entrelace da etapa dos juízes com a etapa dos reis. A etapa da monarquia se entrelaçaria com essa etapa dos juízes, chamada a etapa dos juízes, teocracia. A teocracia é Deus governando para o povo. E a monarquia é um rei governando para Deus. A teocracia é um rei governando para o povo, porque Deus é o rei do seu povo, o rei dos céus e da terra, sentado no trono celestial. Ou seja, que a teocracia é um reino celestial manifestado na terra, governando sobre o povo e para o povo. E a teocracia e a monarquia é um rei terreno em um trono terreno, governando para Deus. Ou seja, governando o povo, a nação, para Deus. Por isso, o rei estava chamado a colocar a Deus em primeiro lugar, porque estava governando para Deus, conforme a vontade de Deus, conforme aos preceitos de Deus. E por essa causa,
Quando o povo se afastava de Deus, sua tendência, pois, era a idolatria. Esse sempre foi o maior pecado e maior erro de Israel. Deixar Deus e se tornar a idolatria, aos ídolos, aos Baais, até desde o tempo de Abraão, encontramos que os familiares de Abraão adoravam ídolos. Eram idólatras os do outro lado do Jordão. Os hebreus, ou seja, os do outro lado do rio. E por isso vocês encontram, depois quando estavam em Harã, familiares de Abraão que tinham ídolos, e quando Raquel ou Rebeca saiu para se encontrar com Isaac ou com Jacó, Raquel, quando saiu de Harã, e saiu Jacó com toda a sua família, suas mulheres e seus filhos, e o gado, sem avisar a Labão, seu sogro. Ele o seguiu e Deus apareceu em sonhos e disse que não falasse asperamente a Jacó, e diminuiu a moléstia do sogro de Jacó e foi reclamar os ídolos, os quais a Raquel os tinha levado. Para que levaria? Para usá-los, porque eles, ali em Harã, praticavam a idolatria. E isso não podia levar para a terra prometida, onde morava Abraão e Isaque. Deus os tinha tirado da idolatria e, consequentemente, Jeová era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de Harã, o pai de Moisés. Ou seja, que Deus se identifica com Abraão, com Isaque, com Jacó e com o pai de Moisés. E, consequentemente, também com Moisés, ao qual está se revelando. Há somente um Deus. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que em seu corpo angelical é Cristo, em seu corpo teofânico, corpo angelical é o anjo do pacto, o qual disse o anjo a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, quando disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E também disse: o Deus de teu pai.
Como o anjo pode dizer a Moisés que ele é o Deus de Abraão? É que o anjo é o corpo angelical onde Deus morava. E era Deus falando através do seu corpo angelical. O corpo angelical é o corpo teofânico, chamado também o Espírito Santo, o qual é Cristo em corpo angelical, o mesmo do qual diz Cristo em São João, capítulo 8, versículos 56 ao 58. Abraão, vosso pai desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou, e dizem os judeus: ainda não tendes 50 anos, e dizes que viste Abraão? Jesus diz: antes que Abraão nascesse, eu sou. Como era ele? Quem era ele antes de Abraão? Era o anjo do pacto. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante que pisou no planeta Terra. Porque é Deus encarnado. É Deus com o seu corpo angelical dentro do seu corpo de carne, e por isso em Jesus morava a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus, velado em carne humana. Emanuel, Deus conosco, como diz Isaías capítulo 7, versículo 14, e também em São Mateus nos menciona este mistério quando aparece o anjo a José no capítulo 1 de São Mateus. Versículo 23 diz: eis uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs por nome Jesus. Agora podemos ver que assim como o ser humano tem alma, espírito e corpo, Deus também é alma, espírito e corpo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao se velar em carne humana, estava aí Deus em sua semelhança física. E se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, se Deus vinha em forma de semelhança ao ser humano, como tinha que ser? Em um corpo humano, um corpo de carne, como o corpo de carne de todos os seres humanos. Viria então como um homem à terra. A Escritura diz que grande é o mistério da piedade, e diz que Deus foi manifestado em carne.
Esse é o maior mistério, por isso, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16, nos fala deste mistério. E também em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Para conhecer o mistério de Deus o Pai e de Cristo. Assim como você e eu somos um mistério também. O mistério de que somos alma, que é o que somos na realidade, e também espírito e corpo. O espírito é o corpo espiritual, ou o corpo da dimensão dos espíritos, e somos carne dessa dimensão terrena. Como corresponde a essa dimensão terrena, não pode herdar o reino de Deus, nem pode ir o corpo de carne à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso se requer uma transformação para os que vivemos e uma ressurreição em corpos eternos para os que dormem. Para todos os que estão sob o novo pacto, em uma nova dispensação que segue a dispensação quinta da lei. Os da dispensação da lei são os membros da igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, e no meio do qual Deus morava. Por isso, quando aparecia em forma de um homem de outra dimensão aos diferentes profetas, mostra que Deus estava morando no meio do povo. E a igreja do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual falaremos amanhã. Primeiro Deus, no culto de amanhã, domingo, pela manhã. A quinta dispensação é a dispensação na qual Moisés é seu mensageiro dispensacional. É por meio do mensageiro dispensacional que é introduzida a nova dispensação através das diferentes etapas dispensacionais. E isso não podemos perder de vista, porque temos prometida uma nova dispensação, a sétima dispensação, a dispensação do reino, para o qual o Filho do Homem virá e introduzirá essa nova dispensação e colocará fim à sexta dispensação. Será um mensageiro dispensacional, o cumprimento desse mensageiro que fará essa mudança dispensacional. Recordem que Filho do Homem é um profeta sempre. Quando veio Jesus, ele, como profeta, dizia: o Filho do Homem, se referindo a si mesmo. Também a Escritura chama Daniel e aos demais profetas como Jeremias e Ezequiel, filhos do homem. Porque esse é título de profeta. E como filho do homem, o Messias prometido, que viria no tempo final e introduzirá
a sétima dispensação, como o Filho do Homem, com esse título, porquanto cada título tem uma herança, por exemplo, como Filho de Deus, ele é o herdeiro dos céus e da terra, é rei dos céus e da terra. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro de todas as promessas dadas a Abraão, da terra prometida e de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Como filho de Davi, ele é o rei, herdeiro ao trono de Davi e reino de Davi. E podemos ver que todos esses títulos de filho têm uma herança. E tem uma herança de rei e, consequentemente, de governo sobre tudo que estará sob essa dispensação do reino do Messias. É importante estar despertos espiritualmente para que não nos escape as coisas que estão prometidas à medida que vão sendo cumpridas no programa divino. Recordem que quando o reverendo William Branham falou da segunda vinda de Cristo, diz que será tudo tão simples, o sétimo selo, que se não vigiarmos nos passará despercebido. Por aí, pela página 17 a 18 do Livro dos Selos, e também a página 472 do Livro dos Selos, e também outros lugares do Livro dos Selos, nos fala de que tudo vai ser cumprido em simplicidade. Ou seja, que assim como foi em simplicidade a primeira vinda do Messias, sua segunda vinda será em simplicidade. Na mensagem Cristo, o Mistério de Deus revelado, na página 14, diz que o mistério do sétimo selo não é conhecido ainda, não está aberto. De como virá e quando virá, isso não está aberto. Como virá e quando virá, já sabemos que tem que ser na era de pedra angular. Quando? No entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E sua vinda será como rei, como juiz, como leão da tribo de Judá. Esses detalhes são muito importantes para estar com nossos olhos abertos. E assim, como veio, conforme as palavras do anjo Gabriel, a Virgem Maria, diz o reverendo William Branham pela página 187 e 188 do Livro das Eras, que, assim como veio a Virgem Maria, o anjo Gabriel, e falou a palavra, e ele a recebeu, assim vem o Espírito Santo à sua igreja. E é por meio da sua igreja que Cristo cumpre todas as coisas. E sua vinda, a quem será a sua igreja? Como foi sua primeira vinda? A igreja, sob o pacto antigo,
o Antigo Testamento, que era o povo hebreu, assim também vem em sua segunda vinda a igreja do novo pacto, que é a igreja composta pelos crentes em Cristo, e que é o povo que está no reino de Deus, o qual está na esfera espiritual, porque foram transladados do reino das trevas ao reino do seu amado Filho, Jesus Cristo. O tema mais importante para o tempo final, assim como o tema mais importante para a dispensação da graça, foi a primeira vinda de Cristo. O tema mais importante para a dispensação do reino é a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda do Filho do Homem, prometida para o último dia. Quem perder essa bênção de ver, entender e receber o cumprimento dessa promessa, perderá a fé para ser transformado, a transformação e o rapto para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso diz que sejamos tidos por dignos de evitar todas essas coisas que virão, ou seja, os juízos que virão na grande tribulação, e estar como? Em pé, diante do Filho do Homem. São Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36. Assim que o tema mais importante para o cristianismo neste tempo é a promessa da vinda do Filho do Homem no último dia. É um mistério. O sabemos, é o maior mistério de todos os mistérios. Esse é o mistério do sétimo selo, que quando foi aberto em Apocalipse capítulo 8, houve silêncio no céu, como por meia hora, porque os anjos no céu não sabiam, não conheciam esse mistério, porque estava somente na mente de Deus, e quando foi aberto no céu, eles guardaram silêncio para que o inimigo não pudesse causar dano no programa de Deus. E assim como nos dias de Jesus, ele dizia, não digam a ninguém. Ele dizia que não dissesse a ninguém quem ele era, que ele era o Messias, o ungido, o Cristo. No último dia, serão prudentes os crentes que estaremos esperando a vinda do Filho do Homem e deixaremos que Ele faça o trabalho de nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e a fé para rapto, para ser transformados, gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem no último dia. Assim como a fé para a transformação espiritual e o novo nascimento e a salvação gira ao redor da primeira vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, e a obra de redenção que realizou lá. Neste tempo será a obra de reclamação. Estamos em um tempo muito importante, e quando falamos de outras dispensações, sempre temos que chegar ao tempo presente, porque não podemos ficar falando do passado e não trazendo os tipos e figuras das coisas que ocorreram no passado, trazendo-os à vista
do que tipificam para o tempo presente. Porque as coisas que aconteceram no passado são tipo e figura das coisas que aconteceriam na dispensação da graça e a dispensação do reino. Por isso, na quinta dispensação da lei, a dispensação mosaica, encontramos o povo hebreu como a igreja de Deus do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, onde Deus morava. E na dispensação da graça vemos a igreja do Novo Pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, onde ele disse que moraria todos os dias. Quando disse em São Mateus, capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até o fim, até o fim do mundo. Como estaria? Em Espírito Santo. Por isso Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não, porque já está em Espírito Santo no meio da sua igreja. Por isso, quando ele aparecia em forma de luz a São Paulo, e São Paulo pergunta, ou desde essa luz fala, o Senhor e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Saulo diz, Senhor, quem és? Ele sabia que assim tinha aparecido a Moisés e a outros profetas. E o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O mesmo que apareceu a Moisés, Jesus Cristo, em seu corpo angelical no qual estava Deus, falando a Moisés, é o mesmo que aparece a Saulo de Tarso, no qual está Deus, e por isso Saulo de Tarso podia dizer que Jesus tinha aparecido, ou o Senhor tinha aparecido, ou Deus tinha aparecido, porque era Deus em seu corpo angelical, que é o corpo angelical de Deus. Ou Jesus em seu corpo angelical. Este é o maior mistério, o mistério da divindade, o mistério de Deus o Pai e de Cristo. Cristo como corpo angelical, ou corpo teofânico, ou Espírito Santo, ou Cristo em seu corpo de carne, o qual já é um corpo glorificado. Seu corpo glorificado está no trono de Deus. Sentado como ele disse que se sentaria no trono de Deus, e converteu o trono de Deus em um trono de misericórdia, enquanto estiver seu sangue ali como intercessão pelos pecados do ser humano. Vai ser glorioso para uns e triste para outros, quando Cristo se levantar do trono do Pai e se converta no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Já não haverá oportunidade daí em diante para as pessoas buscarem a misericórdia de Deus e serem limpos de todo pecado com o sangue de Cristo, porque já terá terminado o tempo de misericórdia, de intercessão
no programa divino. Portanto, quando o pai de família se levantar do seu lugar, então será o choro e o ranger de dentes para muitas pessoas, mas para outras pessoas a felicidade, a bênção e a glória, porque serão transformados os que estiverem vivos e os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos para irem à ceia das bodas do Cordeiro. E enquanto na terra se estará passando pela grande tribulação, as pessoas sofrendo, porque não estavam sob o sangue de Cristo, estarão sofrendo por seus próprios pecados. Recordem que Cristo disse em uma ocasião, no capítulo 5 de São João, e não querem vir para mim. Para quê? Para que sejam salvos. A salvação somente pode se adquirir por meio de Cristo. Não há outra forma. E não há outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo, o qual disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, a ideia de algumas pessoas de que todos os caminhos levam a Deus, diante das palavras de Cristo, perdem o valor, porque as palavras que têm valor são as palavras de Cristo, a palavra de Deus. A quinta dispensação. Na quinta dispensação está em tipo e figura a dispensação da graça. Está em tipo e figura a igreja do novo pacto. O povo hebreu sob a quinta dispensação, depois vem a ser tipo da igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. Lá tinham o Cordeiro Pascual e aqui tem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual que é Cristo. São Paulo diz, por 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. Já não temos que estar sacrificando cordeirinhos, a não ser que seja para uma festa, para comer. Como quando Abraão preparou uma vitela para um almoço com Elohim, Gabriel e Miguel. Com os arcanjos Gabriel e Miguel e o anjo do pacto, que era Deus em seu corpo angelical, materializado, como diz o reverendo William Branham. E por isso podiam comer Elohim, Miguel e Gabriel, o qual é tipo e figura para o tempo final. Porque como foi nos dias de Ló, será nos dias finais em que o Filho do Homem se revelará, se manifestará, se dará a conhecer. Por isso você encontra que a Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda do Messias. E por isso você encontra em quase todas as mensagens do reverendo William Branham que sempre estava falando do Filho do Homem e sua vinda para o tempo final. E a manifestação do Filho do Homem que estava nele, sendo manifestada, sendo revelado o Filho do Homem através do reverendo William Branham. Porque sempre a vinda e manifestação e revelação do Filho do Homem é
em carne humana, em um véu de carne, que tem que ser um profeta, quer seja de uma era ou de uma dispensação. Podemos ver os tipos de figuras nos profetas lá do Antigo Testamento, nos quais Cristo, o Espírito Santo se manifestou neles e falou através deles. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por quem vamos ler para que o tenhamos claro, tal e como foi dito na Bíblia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem da pessoa de Deus é Cristo em seu corpo angelical, que é o Verbo, o Espírito Santo. Essa é a imagem de Deus. Assim como a nossa imagem é o Espírito que está em nós. E a nossa semelhança é o véu de carne que temos. Mas o maior é a alma. O mais importante, o que em realidade somos, é almas viventes. Por isso Jesus também dizia: o Pai é maior do que eu. Assim também nós podemos dizer: minha alma é maior do que meu corpo e é maior do que meu espírito. A quinta dispensação, com os tipos e figuras, assinala o que seria a sexta dispensação, a dispensação da graça. E, consequentemente, podemos nos encontrar também em personagens da quinta dispensação e de dispensações anteriores também refletidos. Por exemplo, em Josué e Caleb estão refletidos o Espírito Santo e o mensageiro do último dia, diz o reverendo William Branham, no livro das Eras, página da 188, por aí, a 189. E em Caleb, todos os crentes. Assim que temos nosso tipo e figura nas dispensações anteriores. Por isso, sempre atue como atuaram os valentes que estiveram braço a braço com o mensageiro da sua era e da sua dispensação.
trabalhando no programa divino para seu tempo. E recorde que se fizer de outra maneira, pois estará refletido naqueles como Datã, Coré, Abirão e outros personagens que não estão no paraíso. Assim que busque seu tipo e figura nas pessoas positivas que estiveram firmes no programa de Deus. A quinta dispensação, a lei. Já não temos que ter sacrifício de animaizinhos, porque já temos o sacrifício de Cristo, nosso Salvador. Já não temos que estar guardando dias de festas, dias de lua nova, dias de sábado e assim por diante. Porque Cristo é nosso sábado, nosso descanso. E assim por diante, encontramos que no novo pacto, encontramos o novo pacto, a realidade do que foi a sombra, o tipo e figura, lá na quinta dispensação e em outras dispensações anteriores. Assim como Cristo se refletiu no Antigo Testamento e também em outras dispensações, se refletiu em José, como também se refletiu em Abel e em Sete. E o anticristo se refletiu em Caim e também na serpente. Na serpente se refletiu o maligno e em Caim se refletiu o filho do maligno. Assim que temos que conhecer os tipos e figuras e o que significam para nosso tempo e em que tipo e figura nós estamos refletidos. A quinta dispensação, a lei. Seu mensageiro, Moisés. O povo, sob a quinta dispensação, o povo hebreu. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da quinta dispensação, a dispensação da lei. E amanhã falaremos da sexta dispensação, para a qual amanhã é outro tema. Deve ser a entrada em Jerusalém? Essa é a entrada em Jerusalém, conforme a Escritura. Ou como está escrito, me alegro que sejam cientes Jesus entrando em Jerusalém como estava escrito, como estava profetizado, como estava na palavra de Deus. E isso foi no entrelace e para o entrelace da dispensação da graça com a dispensação da lei. Mas para entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça, creio que quando estivermos no tempo do cumprimento da visão da carpa, creio que Deus nos mostrará claramente como será sua vinda. E para que já vão se preparando, página 155 do livro de citações.
Parágrafo 1383, que diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre este asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Está falando da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, como aconteceu 2000 anos atrás, lá, entrando em Jerusalém. E recordem que sob o novo pacto e sob a dispensação da graça de Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se dou mais, amanhã não terei que estar com vocês. Eu leio esta passagem, vocês buscam e me dizem onde está. Agora, eu estava ficando bastante velho e pensei: haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. De onde? Do Ocidente. O Ocidente é o quê? O continente americano, junto com o Caribe. Cavalgaremos este caminho outra vez. Ou seja, que Elias cavalgará de novo o ministério, ou o caminho ministerial. E seria então pela quinta ocasião. Isso é correto. Tão pronto quando estivermos aqui, diz tão pronto como estamos quase prontos. Vejam vocês, é uma promessa. A primeira recordam a Cristo dizendo e falando sobre Isaías capítulo 9. O povo assentado em trevas viu grande luz, e os assentados em trevas e sombra de morte, luz lhes resplandeceu. E isso se cumpriu no capítulo 4 de São Mateus, quando Cristo foi por essa terra de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse a Escritura, foi por esse lugar. E em sua segunda vinda se cumprirá essa promessa, porque as profecias têm duplo cumprimento na maior das ocasiões. Como quando diz, do Egito chamei meu filho, e depois Jesus teve que ir quando criança ao Egito, e de lá depois o chamou para que fossem para lá a Nazaré. E Cristo, em sua primeira vinda, foi a luz que iluminava todo homem, pelo qual ele disse: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. Estamos corretos? A citação que lhes disse primeiro foi? Que página era? 166. O parágrafo 1485. E a página 22, parágrafo 183, diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu, através, certamente, do reverendo William Branham. Virá depois de um tempo? Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isto tão pessoal. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito, dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando a si mesmo pelos quantos anos passados à sua igreja, em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição, ou seja, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, como se revelou a Abraão quando veio com seus 2 arcanjos em forma humana e comeram com Abraão aquele almoço de vitela, pães assados na brasa, manteiga, leite, de tudo o que se dá, de tudo o que se oferece a um hóspede especial. E Gabriel e Miguel não somente almoçaram, mas que foram lá onde estava Ló e jantaram com ele. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo, à igreja. Riram e o escarneceram. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram, assim, sua maneira de graça, seu dia de graça, o melhor. É porque, depois dessa revelação, ou manifestação do Filho do Homem, de Cristo através de um Filho do Homem, de um profeta, a sua igreja, em misericórdia, depois virá como leão, como juiz, como rei. E isso já
não será em misericórdia. Será para o juízo das nações, para o juízo do mundo. E para levar a sua igreja com ele, que é sua rainha, sua ajuda idônea. Por isso sua igreja esteve trabalhando na obra do Senhor como ajuda idônea, como a segunda Eva, e Cristo, o segundo Adão. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos use grandemente, e nos abra as Escrituras, e o entendimento para compreender, e o coração para receber toda essa palavra, e para fazer de acordo ao programa divino para o nosso tempo. E que Deus nos use grandemente em seu programa neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus continue abençoando a todos e até amanhã. Primeiro Deus, para estar sob o tema Jesus entrando em Jerusalém, como estava escrito. E se Deus nos permite mostrar como Ele entrará na Jerusalém espiritual, que é sua igreja no último dia, como está escrito, como está prometido, que virá a sua igreja. Se Deus nos ajudar amanhã, tocaremos algumas coisas sobre a vinda do Senhor a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. Bom, vamos ter por aqui o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar.